real. O chamado EPI, já ouviu falar? Todos nós agora vamos ter os nossos equipamentos individuais de proteção contra o coronavírus. E aí, a gente tem que continuar sempre chamando a sua atenção. Se sair, coloca a máscara em nome de Jesus. Saiu, coloca a máscara. Atenção, vamos para Holanda. Holanda não, eu falei Holanda no instante. Irlanda. Vamos, Gisele. Boa tarde, Gisele. Seja bem-vinda aqui ao Giro na Cidade. Obrigada, boa tarde, tudo bom? Tudo tranquilo, Gisele. Gisele, eu tô vendo que você aí na Irlanda tá também aqui usufruindo um pouco das coisas do Brasil, né? Muita saudade. Muita saudade, Adilson, muita saudade. Os amigos, os familiares, mas a gente vai tentando matar a saudade por videochamada, é o jeito, né? Agora todo mundo tá fazendo videochamada. É verdade, rapaz. Olha, o WhatsApp tem videochamada, aqui agora a turma pegou um novo tipo de videochamada, pelo Twitter também você pode ir, pelo Zoom também. Aqui essa sistemática aqui diferenciada que a produção conseguiu aqui para os nossos entrevistados internacionais é massa, porque a gente, além de se ver, a gente também conversa de forma audível. Quanto tempo você está na Irlanda, Gisele? Adilson, só faz um pouco mais de 10 meses, faz menos de um ano que eu cheguei aqui na Irlanda. E no Brasil, onde você morava no Brasil? A última cidade que eu morava é Santos, no litoral paulista. Ok, em Santos, né? Litoral paulista, muito bom. Cidade praiana, é claro, você deve sentir uma falta gigante desse litoral, né? Do litoral e do sol, porque aqui a gente tem sol 6 meses só no ano e outros 6 meses de quase escuridão. Eita! Qual é a diferença de horário Irlanda-Brasil? A gente está com 4 horas a mais agora. Então aqui são 9h06. Beleza. 9 da noite, você batendo aquele papo com a gente aqui. Aqui nós estamos 17h06, 5 da tarde aqui, 9 da noite lá na Irlanda. Ô Gisele, quando saiu o anúncio do coronavírus aí na Irlanda, qual foi a reação do povo irlandês? Adilson, a gente já estava ouvindo notícias e algumas pessoas já tinham preocupação a respeito disso, mas o anúncio oficial começou no dia 16 de março, com o governo mandando o fechamento dos pubs. E a partir disso, apesar de ter sido inicialmente só uma medida para os pubs, que é uma coisa muito popular e tradicional, aqui na Irlanda tem muito pub e as pessoas frequentam muito, as famílias frequentam os pubs, então a preocupação inicial do governo era com esse lugar por conta das aglomerações, do alto nível de socialização das pessoas. Mas a partir daí, outras empresas e outros estabelecimentos comerciais acompanharam naturalmente, sem que o governo precise obrigá-los a fazer o mesmo. Então, por exemplo, eu trabalho num cassino, um local de entretenimento, com muita gente frequentando diariamente, muito imigrante também. A Irlanda é um país que tem muito imigrante, tem uma comunidade de imigrantes imensa. Então, o cassino fez a mesma coisa. No dia seguinte, no dia 17 de março, fechou, todo mundo foi para casa e aguardou o que ia ser necessário fazer. E aí foi um efeito cascata, todo mundo foi fechando. Então, foi um processo bem tranquilo aqui para a gente. A população aderiu muito facilmente. Agora, Gisele, sobre a questão do povo aderir, muito massa. O comércio acabou fechando e o pessoal acabou assimilando já por causa das informações. E a quarentena em si, a turma está cumprindo por aí na Irlanda? Tá cumprindo, Adilson. As 2 primeiras semanas a gente teve uma quarentena padrão, né, com restrições comuns. A partir do final da segunda semana, começo da terceira, eles implementaram o que eles chamam de lockdown. O lockdown é uma quarentena mais severa, então você fecha os serviços não essenciais e você faz controle de fronteira também, controle do número de pessoas que podem sair juntas. Apesar disso, a gente não tem tantas restrições em algumas categorias como o Brasil, porque a Irlanda é um país muito menos populoso.
Então, para você imaginar, a Irlanda, aqui é a República da Irlanda, né, onde eu moro, são 4.900.000 pessoas. É menor que algumas cidades, né? Então, é um país pouco populoso, com bastante parque, então a gente ainda pode sair, inclusive a gente fazer exercícios ao ar livre, mas você raramente vê mais de duas pessoas juntas. As pessoas ficam bastante tempo em casa mesmo, vão no mercado, vão na farmácia e vão fazer alguma caminhada, mas você não vê mais que isso. As pessoas têm aderido e têm tolerado bem, né? E com isso a gente já conseguiu um controle, né? Quando a gente olha o gráfico de mortes na Irlanda, é um gráfico que tende a ser contínuo, né? Mas não é com aquela curva super acentuada do gráfico como a Itália ou a Espanha. Então, por conta da população ter aderido rapidamente às medidas e ter dado toda a credibilidade ao governo, que foi muito transparente desde o início, né? O primeiro-ministro, desde o início, passou toda a situação real para a população e pediu que a população seguisse todas as recomendações dos órgãos de saúde. Com isso, ele conseguiu um controle muito bom. Então, um dos últimos pronunciamentos, o primeiro-ministro falou: a gente está com um controle bom, a gente ainda vai ter muita gente morrendo, claro, porque tem gente, é um efeito, né? A doença ainda está incubada para muita gente, mas com um dano muito menos ao país. Ele falou, mas exatamente por isso é que nós vamos estender o lockdown por mais 2 semanas, ou seja, agora a gente continua até pelo menos 5 de maio, nessa quarentena bem rigorosa, porque é exatamente isso que ele falou. Não é porque tá bom o número que a gente tem que diminuir os cuidados, é o contrário. Tem que manter os mesmos cuidados para a gente não ter um pico de mortes de novo, né? Aí, ó, um bom exemplo, viu, Gisele? Você está dando aqui tanto para a Bahia como para o Brasil, não é? Não é porque em alguns lugares os números estão bons que tem que afrouxar. Agora, você falou sobre uma coisa aí do governo. Eu queria saber, o governo aí está ajudando o pessoal do comércio que teve que fechar, que não está podendo se movimentar? O governo está fazendo alguma movimentação nesse sentido? Sim, Adilson, é bem legal aqui que a Irlanda é um país que tem uma linha muito forte de assistência social. Então, é um país que oferece à população diversos níveis de Bolsa Família diferentes. Então, você tem Bolsa Família para se você tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, você tem o seguro-desemprego, você tem o auxílio-doença. E apesar de ser um governo neoliberal, um governo de direita, eles privilegiam porque é um governo que sabe que você privilegiando a assistência social, você combate a desigualdade social, consequentemente você tem um nível baixíssimo de violência, né, na Irlanda, e as pessoas consumindo. Então, a primeira coisa que o governo providenciou quando da notícia da pandemia e os estabelecimentos começaram a fechar, foi esse auxílio. A gente tem um auxílio que chama Covid-19 emergencial. Então, é um auxílio que, inicialmente, eu estava assustada, achando que eu ia ficar sem salário, porque eu pensei, eu não tenho tempo suficiente de contribuição, porque eu comecei a trabalhar meses e vários benefícios, você tem que ter tempo de contribuição. Mas nesse caso, eles desburocratizaram ao máximo, ou seja, você só precisa estar trabalhando um dia antes do anúncio da quarentena, ou seja, se você estivesse trabalhando ou começado a trabalhar dia 13 de março, você já tem direito. Se você trabalha só meio período, você tem direito ao benefício mesmo assim, e o benefício vale para 35, é o equivalente a trabalhar 35 horas semanais. Então, mesmo que você trabalhasse apenas 20 horas semanais, você tem acesso ao mesmo benefício. Os estagiários também, os estudantes têm acesso ao benefício. E aí, com isso, eles protegem o trabalhador e você tem acesso ao mínimo existencial, ao mínimo necessário. Então, você consegue comprar alimentação, pagar a sua conta de luz. Aqui não se paga água, né? Você tem a conta de luz, conta de gás, internet, telefone e aluguel. Quem tem financiamento também de casa própria não tá pagando agora, então a gente chama os mortgages, né? Eles foram suspensos agora, então os bancos deram esse benefício, congelaram, não vai ter juros, e só quando passar a crise é que as pessoas vão voltar a pagar o financiamento da casa própria.
Então é bem legal, Adilson, porque com essa assistência as pessoas ficam numa situação mais tranquila e não rola aquele pânico, né, na população. Então tá todo mundo respeitando, todo mundo, claro, diminuiu bastante o nível de gastos, de lazer por si só, porque a Europa é uma região que já sofreu muito com guerras, né? Tem um histórico de Primeira e Segunda Guerra e a Grande Depressão. Então a população geralmente sabe ouvir as recomendações das autoridades e se preparar para situações de emergência, né? Deixa eu perguntar outra coisa aqui. Já que o Covid aí chegou, fale pra gente aí alguns números. E desses números eu queria saber, as pessoas que morrem na Irlanda são mais velhos ou mais novos? Então, Adilson, aqui a gente agora, até ontem, o número foi confirmado foram de 444 mortes e mais de 12 mil casos confirmados da doença. Mas a gente tem um nível de recuperação muito bom. É, a gente tem cerca de 82% das pessoas apresentam sintomas leves, né? E a gente teve uma grande conquista esses dias que cerca de 77 pessoas, ou seja, 28% dos casos de internação grave, conseguiram recuperar. Então, 28% das pessoas que estavam na UTI conseguiram recuperar. E 444 mortes. A gente teve, claro, um aumento brusco em 3 semanas, mas uma que já era esperado, né? Então, esses números estão dentro aí do esperado, dentro do que foi previsto pelas autoridades de saúde, né? Eles aumentaram também o investimento, claro, o grande problema da Irlanda, né, o calcanhar de Aquiles da Irlanda é um país com qualidade de vida boa, o IDH muito alto. O grande calcanhar de Aquiles da Irlanda sempre foi o sistema público de saúde, porque era um sistema que não estava contratando há muito tempo e não tem muita oferta de leitos. Então, quando começou a notícia da pandemia, o governo investiu 90 milhões de euros, né, em equipamentos, comprou ventiladores, máscaras, e está acelerando o processo de construção de hospitais que já era uma coisa prevista, né? Então, a grande preocupação do governo é aquilo que a gente fala. A questão não é só a recuperação, né? Uma capacidade de recuperação. Aqui a média de idade das pessoas que morrem é 82 anos. Então, quem está morrendo é gente muito velha mesmo, que é para quem a doença acaba dando um impacto maior. Mas a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente fala de medidas para evitar que as pessoas se infectem, por quê? Porque se a gente colocar todos os hospitais e leitos à disposição das pessoas que estão doentes só pelo Covid, o que, que você tem? Você tem uma escassez de leitos e você passa a não atender mais as pessoas que têm outras doenças. Esse é o problema. Então, morre não só pelo Covid, morre gente que não foi atendida porque teve um ataque cardíaco, chegou no hospital, não tem leito disponível, não tem UTI disponível, ou uma pessoa que sofreu um acidente de carro. Então, a gente tem que ter a consciência, não, a gente é forte, é saudável. Mas a questão é não passar para o outro, né? Como também não superlotar os hospitais, porque se não tiver leito suficiente para atender não só os casos de Covid, mas outros casos, a gente tem um nível alto, né, de mortes indiretas também, ou seja, Com de pessoas que certeza. não puderam ser atendidas porque os leitos estavam ocupados só no tratamento, no combate ao Covid. Massa, viu? Gostei dessa sua explicação. Agora, para a gente encerrar aí, como é que tá a imagem do Brasil aí na Irlanda? Então, como eu disse, apesar de ser um governo de direita aqui, um governo conservador, neoliberal, as notícias que chegam são sempre as notícias ruins. Direto, quando chega a notícia, é com relação ao presidente, né? E as declarações que o presidente do Brasil faz. Então, alguns jornais mais sensacionalistas até fazem com tom de chacota mesmo, e outros jornais mais sérios reproduzem com preocupação. Então, a grande preocupação, inclusive, foi de trazer rapidamente alguns irlandeses de volta, tirar os irlandeses que estavam no Brasil, trazer de volta, porque as autoridades acham de uma irresponsabilidade imensa, né? Algumas declarações
que o presidente acaba fazendo sem ter a propriedade, né? Acho que para algumas coisas você tem que, no mínimo, ser um cientista, estar trabalhando com pesquisa e ter resultados já para você fazer certas declarações, para não causar um pânico, né, no meio da população. Eu acho isso, né? Você ser um líder é você não causar pânico, primeiramente, passar a verdade para as pessoas, mas com responsabilidade, né? Ô Gisele, muito obrigado, viu, por sua participação aqui com a gente no Giro na Cidade. Foi muito bom, a audiência lá em cima. Você fala Obrigada. fácil demais, a galera gosta disso, a gente percebe. E Eu sou, desejamos que eu isso sou tudo passe e quando vier ao Brasil, fala com a gente para quem sabe a gente fazer esse link, não é? Vai ser um super prazer, viu? Obrigada. Valeu! Essa foi a Gisele, direto da Irlanda, conversando com a gente aqui no Giro na Cidade, viu? É bom demais a gente saber informações de outro país para poder também assim fazer a